Olá, irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Tudo bem com você e com sua família? Que a bênção do Senhor esteja guardando você e toda a sua casa, em nome de Jesus. Estamos aqui mais um dia para mais um Café com Palavra e eu gostaria de convidar você a ler um texto que está em Apocalipse, capítulo 1, versículo de 1 a 3. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio de seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Disse João: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Esse livro, irmãos, é a conclusão de todas as coisas. E Deus revela para João o que ele pretende fazer e realizar. E o versículo 2 diz o seguinte: o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. João estava ali vendo que a palavra de Deus estava se cumprindo. Ele tem um vislumbre disso. Porque tudo que está escrito nessa palavra se cumprirá. Ela tem toda a autoridade. Ela é perfeita. Deus zela por ela. Versículo por versículo, vírgula por vírgula, ponto por ponto, Deus zela para cumprir com ela. Então, ao se dirigir a essa palavra, que você comece pensando nisso, como que Deus enxerga a santa palavra dele. E João inicia dizendo: bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas. Essa bem-aventurados, irmãos, ou quer dizer, felizes aqueles. João se refere a uma felicidade no grego. O que a felicidade significa? Significa uma felicidade física ou da boa sorte. Mas no Novo Testamento, eles ampliaram e elevaram o significado dessa palavra e trazem o significado de um bem-estar espiritual. E segundo o Novo Testamento, aqueles que encontram a redenção em Jesus desfrutam de uma felicidade divina. Você quer receber a felicidade divina? João diz qual é a receita. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Precisamos primeiramente ler a palavra. E como ler a palavra? Primeiro, você precisa de enxergá-la como um livro inspirado por Deus, ou como a própria palavra de Deus. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Ou seja, toda esta palavra é inspirada por Deus e devemos nos aproximar dela, reconhecendo ela como a própria palavra de Deus, algo inspirado por Deus. Foram homens que escreveram, mas homens debaixo da inspiração do Espírito Santo. Não eram homens simplesmente elucidando ideias, eram homens dirigidos e comandados pelo Espírito Santo. Amém? Então, ao ler este livro, aproxime-se dele consciente. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Todo este livro
é inspirado por Deus. A segunda maneira de ler este livro é com humildade e santo temor, é reconhecendo, é se diminuindo diante da grandeza, de maneira perfeita que essa palavra foi escrita. Ela é infalível, ela é a verdade, ela é a expressão da verdade, e é com humildade e santo temor que nós devemos nos aproximar dela. Ela é a palavra de Deus e ela tem algo de Deus a nos ensinar. Não a nós, não nós que temos que ensiná-la ou interpretá-la. Ela por si mesma se interpreta. Nós devemos procurar o significado que está contido nela. A terceira maneira de ler este livro é com constância. E a constância é algo primordial na nossa vida, irmãos. Lá em Deuteronômio, capítulo 17, versículo 19, diz: "E o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus." Deus exigia do povo israelita que eles lessem a lei todos os dias, para que eles aprendessem o temor do Senhor. É importante você ler constantemente, diariamente, a palavra de Deus, com essa humildade, com esse temor, reconhecendo ela como palavra inspirada, mas tendo constância, porque à medida que você vai se alimentando dia após dia, você vai adquirindo conhecimento, vai aprendendo a interpretá-la, conhecê-la por completo, lendo de Gênesis a Apocalipse, e nessa disciplina diária, constante, que você vai crescer espiritualmente. A terceira maneira de proceder é na dependência do Espírito Santo, é você reconhecer que precisa da orientação do Espírito, que você precisa de orar e pedir ao Espírito Santo que esteja te ajudando a entender, a compreender todas as expressões contidas nessa palavra. Amém? E a segunda maneira que João fala é que é bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia. É a maneira de ouvir. Lá em Marcos capítulo 4, versículo 9, o próprio Senhor Jesus diz: "Quem tem ouvidos para ouvir, ouça." É necessário se aproximar com ouvidos prontos a ouvir, prontos a obedecer, ouvidos preparados, treinados para ouvir a Deus, para ouvir de Deus. Como então ouvir? Primeiro, de coração aberto e quebrantado, assim como aquelas pessoas de Atos capítulo 2, versículo 37, que ao ouvir o discurso de Pedro, diz a Bíblia, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: "Que faremos, irmãos?" Eles se quebrantaram, eles reconheceram que precisava fazer algo, que precisavam dar respostas àquilo que Pedro estava ministrando, aquilo que Pedro estava pregando, e devemos nos aproximar dela dessa maneira. A segunda maneira de ouvir é deixando que ela nos convença, que ela nos transforme, que ela nos santifique, nos mostre o caminho, nos oriente, nos guie. É assim que devemos nos aproximar dela. E como os Tessalonicenses, devemos recebê-la não como palavra de homens, mas sim como ela na verdade é, como a própria palavra de Deus. Então, deixar com que ela te convença e deixar seus argumentos serem vencidos por ela, porque ela é a própria verdade de Deus. Amém? E a terceira maneira que João também fala que um bem-aventurado deve fazer é guardar as coisas nela escritas. Guardar. Lá em Salmos 119, versículo 11, o salmista diz o seguinte: "Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti." Guarde no coração.
Deixe essa palavra penetrar profundamente o seu coração, renovar a sua mente, transformar seus pensamentos e, após fazer isso, procure aplicá-la no seu dia a dia, a fazer dela o seu procedimento. Reflita a respeito daquilo que Jesus é. Reflita a respeito do que Jesus fez, de como Jesus faria, como você praticar, como você obedecer, como você responder aquilo que Deus espera de você através de sua palavra. Amém? Que você possa ser um bem-aventurado, que você possa desfrutar dessa felicidade divina, dessa bem-aventurança, que você possa ser um bem-aventurado, um feliz, verdadeiramente feliz, porque lê, porque ouve e porque guarda. Não basta fazer uma dessas coisas. Só fazendo as três, você alcança o resultado final que te conduz à vida eterna. Só fazendo as três coisas é que você alcança felicidade plena, é que você comprova que esta palavra que foi testada, foi aprovada e vai te guardar e te salvar durante toda a sua existência, mas também te conduzir também à eternidade, a viver na eternidade com Deus. Que Deus possa gerar em você o desejo de ler, o desejo de ouvir e o desejo de guardar. Que você saiba que você precisa trilhar esses três passos sempre. Eu preciso ouvir a palavra de Deus. Eu preciso de ler a palavra de Deus, aliás. Eu preciso de ouvir de Deus. Eu preciso de guardar, de aplicar esta palavra no meu dia a dia. Deus abençoe você e te faça um leitor, um ouvinte e um filho que guarde a palavra de Deus no seu coração. Deus abençoe e um grande abraço. Paz.